Esse acidente grave leva a uma segunda investigação rígida, que durou 5 dias, de 27 a 31 de julho, durante os quais os habitantes da vila foram interrogados. Como não se pode concluir ou descobrir nada, a questão foi deferida ao Tribunal Civil de Kharkov, que se ocupou dela com extrema dedicação. A última investigação quanto ao tema foi ordenada 3 anos depois dos eventos, julho de 1856, e o relatório compreende os resumos de todos os resultados precedentes. A longa acusação teve fim com uma declaração de juízes onde eles reconheciam explicitamente que não havia suspeita sobre ninguém. Depois disso, os documentos foram gravados em arquivos, de onde Alexandre Aksakov os obteve. Esse é um interessante caso resumido pelo professor Walter Leaf. É um dos raros exemplos onde as manifestações de assombração seguem a família em sua nova casa. Em geral, acontece o contrário. Se a família obsediada vai para outro lugar, as manifestações se atenuam ou cessam na casa obsediada, mas não se repetem no novo domicílio. Essa circunstância de manifestações que, dessa vez, aderem às pessoas mais que aos lugares, deve considerar a razão principal como a de origem persecutória. Entretanto, enquanto nos outros episódios de caráter persecutório a figura da vítima se destaca com precisão, aqui não há nada de parecido e essa falha não pode ser atribuída a nenhuma negligência da parte dos relatores, pois as autoridades encarregadas de 3 investigações oficiais não teriam falhado em fazer notar o fato se ele existisse. Do ponto de vista espiritualista, não se conseguiria justificar manifestações dessa natureza, a menos que se aceitem as versões populares de existência de espíritos malignos e da possibilidade de vinganças além-túmulo, versões puramente tradicionais e totalmente gratuitas, mas que não se conseguiria substituir por outras menos gratuitas, pois a única hipótese deve ser atribuída aos gestos desordenados de um eu subconsciente capaz de se transformar em persecutor de si mesmo, e essa hipótese ainda mais gratuita é mais absurda do que as versões populares mencionadas. Caso 26. Esse segundo exemplo de manifestações persecutórias foi igualmente publicado por Alexandre Aksakov na obra citada e é um extraio do mesmo artigo do professor Walter Leaf, idem, página 322. Trata-se de um caso extraordinário, cuidadosamente estudado por Aksakov, que reuniu vários relatos escritos de várias testemunhas, coletados em cartas da época onde haviam descrito os fenômenos, e conseguiu o relatório publicado no tempo em que se passaram no jornal Uralsk Gazette, bem como o relatório sobre a investigação ordenada para isso, pelo governador da província. Aksakov já tinha publicado um longo resumo do caso na obra Animismo e Espiritismo, mas nesse relatório integral observamos detalhes novos e interessantes. O relator, Sr. Shapov, era o chefe de família que morava na casa obsediada, nas imediações da cidade de Letsky, governo de Uralsk, Orenburg. O relatório é longo e serei obrigado a omitir as passagens não essenciais. O Sr. Shapov escreveu: em 16 de novembro de 1870, entrei em casa vindo da cidade de Letsky, a 20 quilômetros dali. A família era composta por mamãe e minha sogra, as duas com 69 anos, minha mulher, que tinha pouco mais de 20 anos, e uma filhinha que ainda mamava. Minha mulher veio a meu encontro me contando que há 2 dias elas não dormiam devido a eventos extraordinários acontecidos na casa. Recebi a notícia com uma piada, quando vi que minha mulher parecia seriamente impressionada, e escutei o seguinte relato: na noite do dia 14, a criança se mostrava irritada e, para tranquilizá-la, minha mulher chamou a cozinheira Mari, que tocou gaita dançando em volta dela, assim conseguindo que ela dormisse. Pouco tempo depois, minha mulher, encontrando-se na sala e conversando com uma de nossas vizinhas, viu estremecer bruscamente, depois se retomar explicando que ela tinha visto uma sombra humana passar na frente da janela. Enquanto ela dizia isso, as duas perceberam efetivamente uma sombra deslizar do lado de fora da janela. Elas iam sair para ver os locais, quando, do sótão, chegou a seus ouvidos um som cobrindo da gaita acompanhou a dança executada no instante anterior pela cozinheira Mari. Essa dança é claramente reconhecida por seu ritmo característico a 3 tempos. Elas supuseram, naturalmente, que Mari estava trabalhando ali, mas, para sua grande surpresa, a encontraram dormindo na cozinha, enquanto que do alto a dança continuava. A jovem cozinheira acordou e, munindo-se de luz, subiu ao sótão, onde não encontrou ninguém. Durante esse tempo, como as duas damas tinham ouvido um martelar sobre as persianas, chamaram o molheiro e o jardineiro, que percorreram cuidadosamente os arredores, sem nada descobrir. Nesse tempo, continuavam as marteladas e as danças, que se prolongaram até a manhã, impedindo todo mundo de dormir. Na noite seguinte, às 10 horas,
Ainda as danças no alto e o martelar sobre as persianas, e isso até amanhã, apesar da vigilância dos membros da família e de toda a vizinhança. Esse foi o relato de minha mulher. Eu fui interrogar o moleiro, que confirmou plenamente todas essas falas, mas acrescentou que tinha descoberto e levado um ninho de pombos na borda do teto. Esse ninho, segundo ele, era a causa dessa movimentação. Fiquei satisfeito com a explicação e, dando à minha mulher uma pequena lição sobre os perigos da superstição, não me preocupei mais com o incidente. Quando peguei meu chá, abri um volume das Viagens de Livingstone, absorto na leitura. Minha mulher se retirou com a criança para seu quarto, que era separado do meu por uma porta de vidro. Estava tudo tranquilo, eu lia com vivo interesse há mais de 2 horas, quando um tipo de arranhado vindo do sótão se fez ouvir. Supus que o cachorro tinha entrado ali, mas o som se transformou no som de uma dança a 3 tempos, que parava por intervalos para então retomar, e foi fácil localizar o ponto, exatamente abaixo da cama da minha mulher. Enquanto eu escutava, ouviam-se pequenos golpes sobre os esquadros da janela de minha mulher, que pareciam executados com as pontas dos dedos. Depois, ficaram mais distintos e feitos com as unhas. Fui ver através da porta de vidro com a luminosidade de uma luz fraca e vi minha mulher dormindo profundamente. Exatamente nesse instante soou uma batida forte que acordou minha mulher. Ela, olhando ao redor e me vendo, perguntou se eu tinha escutado. De minha parte, perguntei se, por acaso, ela não teria batido. Como se alguém quisesse responder a minha pergunta, um golpe ressoou na janela de meu quarto. Corri prontamente e observei o corredor iluminado pela lua, mas nada vi. Eu me escondi perto da janela, prendendo a respiração, na intenção de surpreender o culpado, mas, ao contrário, 2 golpes ensurdecedores ressoaram na parede, golpes que sacudiram a casa como um tremor de terra. Involuntariamente, saltei para trás enquanto minha mulher gritava, "Oh, meu Deus!" Começou, e se pus a rezar. Peguei meu casaco, minha arma, e mandei chamar o jardineiro. Logo depois começamos buscas minuciosas em volta da casa e soltamos os cachorros. Mas nem nós, nem os cachorros descobrimos traços do que quer que seja, ainda que a noite estivesse esplendidamente iluminada pela lua e o ar perfeitamente tranquilo. Observamos atenciosamente a camada de neve sob a janela, nenhuma impressão. Quando enfim voltamos, as pessoas que ficaram perguntaram se os golpes que elas tinham ouvido foram feitos por nós. Durante esse tempo, o barulho de danças continuava no alto e nós subimos ao sótão com velas e lâmpadas, vasculhando todos os cantos, mas sempre inutilmente. E cabe observar que durante nossa presença no lugar, tudo estava tranquilo. Mas quando descíamos para o quarto de baixo, as danças e os sons recomeçavam. Na manhã seguinte, as manifestações foram menos violentas e depois de 2 dias elas cessaram completamente. Discutimos os fatos com os vizinhos e os amigos por muito tempo, mas, em 20 de dezembro, encontrando-me com um convidado, tive a ideia de fazer uma experiência, pedindo a Mara que repetisse a dança que começou os fenômenos. Quando a jovem cozinheira começou os primeiros passos, ouvimos golpes nos quadros da janela, que se puseram a acompanhar o ritmo da dança, constituído por 7 tempos terminando cada vez por 2 ou 3 golpes fortes. E as manifestações persistiram até a meia-noite. Na noite seguinte, numa hora tardia, os golpes recomeçaram sem danças preliminares. Ao mesmo tempo se fez ouvir um som cavernoso que parecia vir do cano da chaminé. Pouco depois, os objetos do quarto, incluindo-se os sapatos e as pantufas, colocaram-se a voar em todas as direções, batendo no teto e nas paredes. Algumas vezes eles assobiavam no voo. Mas o fato mais estranho foi este: quando os objetos caíam sobre o tapete espesso do chão, eles produziam um barulho que não tinha relação com a causa. Assim, um pedaço de tecido retirado da cama caía produzindo um choque parecido ao de um corpo sólido muito pesado, e, ao contrário, um corpo sólido grande caía sem barulho. Em 8 de janeiro, minha mulher viu surgir de sua cama um pequeno globo luminoso, que se desenvolvia rapidamente, atingindo o diâmetro de um prato e sua impressão foi tão grande que desapareceu. No dia seguinte, os golpes se fizeram ouvir às 3 horas da tarde, ou seja, em pleno dia e quando minha mulher dormia. A partir desse momento, eles começaram a seguir os passos de minha mulher, onde quer que fosse no quarto, o que foi a causa de sérias preocupações para nós. Eu temia por sua saúde e não tanto pelos fenômenos em si, que não pareciam perturbá-la excessivamente, pelo fato de que a cada manifestação de golpes, ela experimentava uma fraqueza especial, acompanhada de uma sonolência invencível. Decidimos, consequentemente, abandonar por um mês nossa residência e ir para a cidade. Partimos na manhã seguinte. Mal chegamos, encontramos o Dr. Christoph, meu amigo, que,
Ouvindo do que se tratava, explicou que os fenômenos dependiam de uma força elétrica ou magnética, causada pela particularidade do terreno, ou pelo organismo de minha mulher. Essa explicação pouco clara libertou nossos espíritos pouco imbuídos de ciência, e convidamos o doutor a fazer suas constatações nos locais. Voltamos a casa e quando chegamos, pedimos a Mária que dançasse. Obtivemos apenas golpes fracos, mas o doutor pôde ouvi-los nos quadros da janela enquanto minha mulher estava visivelmente adormecida no ângulo oposto do quarto. Isso foi suficiente para desenvolver com maior amplidão sua teoria da força elétrica e nossa satisfação foi grande, pois podíamos enfim banir o pensamento atormentador de espíritos. Também minha mãe, que rezava há 2 meses sem parar, fazendo o sinal da cruz 100 vezes por dia sem nada influenciar sobre os fenômenos, sentia agora que ela respirava mais livremente. Apesar disso, não renunciamos ao planejado passeio na cidade e partimos novamente. Apenas os empregados ficaram na casa. Durante nossa ausência, não perceberam nenhuma manifestação. Eu acrescentaria que voltei uma vez em companhia de um amigo, pedindo a Mária que dançasse, sem resultado. Voltamos em 21 de janeiro e, conosco, as manifestações. De fato, quando minha mulher foi dormir, os golpes recomeçaram e os objetos voltaram a voar. Mas dessa vez voavam também utensílios perigosos e nessa noite uma faca de mesa foi lançada com violência contra a porta. Tentamos evitar o perigo trancando nos armários as facas e os garfos, mas, por volta da meia-noite, tudo recomeçou na casa. Sentíamos-nos invadidos pelo pavor e éramos agradecidos aos amigos que vinham nos fazer companhia. Quanto à teoria elétrica do Dr. Christoph, ela sofreu um último assalto na noite de 24 de janeiro. Naquela noite, minha mulher conversava com um convidado, chamado Alexiev, e eu estava com a criança no colo, cantando para distraí-la. Quando parei de cantar, eles me pediram para continuar, e depois para mudar de canção. Eu o fiz e pela primeira vez percebi que os golpes na janela batiam ritmados ao meu canto. O Sr. Alexiev se pôs a cantarolar e os dedos invisíveis bateram igualmente ritmados, perdendo-se somente quando ele mudou bruscamente de canto e de ritmo. Tentamos, então, cantarolar a meia voz. Depois, reduzimos o canto a um simples movimento de lábios, enfim modulamos mentalmente, e os golpes conservaram a mais perfeita sincronia de ritmo. Descobrimos logo que a força não apenas repetia o número de nossas batidas, mas reproduzia exatamente as que tínhamos em mente. Então, comecei a dirigir questões a essa força. Você que o se manifesta, é o homem. Silêncio. Você, então, é um espírito. Uma batida. Bom. Silêncio. Mal. 2 batidas fortes. Qual é o seu nome? Falei um grande número de bons espíritos, sem obter resposta. Mas, desde que voltei meu pensamento ao nome genérico pelo qual designamos o poder do mal, hesitando pronunciá-lo, as batidas ressoaram, de tal modo que tivemos que dizer o que eu queria prender nos lábios, e então eu pronunciei o nome demônio, ao qual respondeu com uma batida na porta, tão forte e ensurdecedora, que todos recuamos. Para abreviar, não relatarei a sequência de diálogos, que aconteceram em 2 momentos, e não apresentam outra particularidade senão a da leitura de pensamento. Apresento, apenas, que foi dirigida à força inteligente uma pergunta implicando o porvir e que se relacionava ao resultado da Guerra Franco-Alemã, então engajada, ao que respondeu profetizando a vitória da França. É fácil deduzir que ali também a força inteligente não fez mais que ler no pensamento dos assistentes sua opinião sobre o tema. Esperando a sessão do Orenburg da Sociedade Geográfica Imperial, tendo ouvido falar de manifestações, me pediu um relatório, sobretudo quanto ao fenômeno meteorológico do globo luminoso. Escrevi o relatório e enviei uma cópia para o Dr. Christoph, inventor da teoria elétrica, perguntando a ele se ele permanecia com a mesma opinião. Para minha surpresa e satisfação, ao invés de me responder, ele veio me encontrar em companhia de 2 de seus amigos, o engenheiros do governo Mutin e o literário Savichev, redator do jornal Uralsk Military Gazette. Os 3 se apresentaram como simples curiosos interessados nos fatos, mas descobrimos que eles, ao contrário, eram oficiais encarregados de uma investigação pelo general Verevkin, governador da província. Coloquei minha casa à disposição dos hóspedes, que começaram por uma visita minuciosa aos locais. As manifestações, que tinham cessado há algum tempo, retomaram com a chegada deles e iniciaram com golpes e lançamentos de objetos. No dia seguinte, pela manhã, eles usaram seus aparelhos, revirando até o chão do quarto de dormir de minha mulher, com o objetivo de plantar uma haste de ferro no terreno de baixo. Essa haste de ferro foi posta em contato com a porta, a qual cobriram os vidros com folha de estanho. Perto da porta, colocaram uma garrafa de Leiden,
amantes e outros utensílios. Não sendo eu muito hábil para descrever seus preparativos, eu diria logo que toda essa aparelhagem não trouxe nenhum esclarecimento sobre a causa dos fenômenos. Tínhamos também um diário onde todas as observações eram minuciosamente anotadas e, nessa finalidade, montávamos guarda regularmente no quarto de minha mulher. Seu primeiro cuidado foi estabelecer de algum modo o sistema de extrinsecação dos fenômenos, mas poder-se-ia dizer que os fenômenos se divertiam desorientando-os. Desde que começaram, e enquanto tomávamos chá, as pinças, as colheres, outros utensílios desse tipo foram projetados para longe de minha mulher, em linha reta. Concluímos unanimemente que do organismo de minha mulher saía uma força repulsiva e, quando pensávamos ter enfim tomado um fio de orientação, aconteceu de minha mulher ir ao armário e os objetos dispostos em seu interior voarem em sua direção, alguns seguindo suas rotas. Observo ainda que apesar do mais atencioso controle, ninguém conseguiu perceber os objetos quando saíam, mas somente quando voavam ou caíam. Tentamos fazer tocar em minha mulher todos os objetos dispostos no armário e nenhum se mexeu. Entretanto, enquanto nossa atenção se concentrava na experiência, do ângulo oposto voaram um castiçal e uma concha, que caíram aos nossos pés. Essas experiências continuaram por vários dias. Depois, as manifestações mudaram. Uma noite, Akutin, enquanto fazia a guarda do quarto de minha mulher, chamou-o para dizer que tinha ouvido um som de fraco arranhar na cama onde minha mulher estava dormindo. Ele tentou imitar o som arranhando a colcha de seda e seu ato tinha sido imediatamente reproduzido no mesmo lugar. Ele repetiu a experiência e o resultado foi conforme suas palavras. Multiplicaram os ensaios determinando sons de diferentes intensidades na colcha, nos travesseiros, nos pés da cama e nas cadeiras. O som se repetia sem falhar, no local onde eram feitos. Então, Akutin pediu à força que dissesse quem de nós tinha produzido o barulho e, para isso, ele pronunciou nossos nomes sucessivamente, enquanto que a força indicava o autor através de uma batida, sem jamais errar. Inútil dizer que vigiávamos rigorosamente minha mulher, que estava em sua cama com as costas voltadas para nós e não podia nos ver. Akutin ficou algum tempo mudo e pensativo. Depois, me perguntou se eu consentiria em ir à vila com minha mulher para futuras observações. Eu consenti. Chegando a Letsky, os fenômenos ficaram extremamente fracos e não se ouvia mais os golpes senão nas imediações de minha mulher. Akutin levou consigo 2 médicos. Um dos 2 chamava-se Dubinsky, era alemão e se mostrava de um ceticismo irredutível. Ele declarou que minha mulher produzia os golpes fazendo estalar a língua e pediu a ela que mantivesse a língua do lado de fora. Os golpes cessaram por um instante, depois voltaram e continuaram. Então, ele saiu declarando que os golpes eram as batidas do seu coração. Então, quando Akutin manifestou a intenção de publicar um relatório favorável aos fenômenos, o Dr. Dubinsky se opôs energicamente, advertindo que ele estaria se comprometendo sem nenhum objetivo, visto que essas pretensas maravilhas eram de origem fraudulenta e que todas as investigações desse tipo tinham sempre provado a fraude. Essas palavras exerceram uma impressão profunda no espírito de Akutin, que ficou perplexo e confuso. Ele terminou por declarar que o Dr. Dubinsky tinha razão, que de todo modo ele iria pensar em redigir um relatório que não nos causasse nenhum incômodo e que, como éramos vítimas de uma mistificação a qual minha mulher tinha se deixado levar em razão do estado mórbido em que se encontrava, ele aconselharia confiá-la aos cuidados de um médico especialista. De fato, confiei minha mulher aos cuidados do Dr. Dubinsky. Sua saúde psíquica e moral melhorou, ao passo que as manifestações cessaram completamente. Poderíamos, então, considerarmos-nos felizes e satisfeitos se 2 fatos não tivessem nos atingido profundamente. Um é que o Urasluk Military Gazette publicou um artigo assinado pelos 3 membros da comissão onde diziam que os prodígios averiguados em nossa casa eram devidos a uma ação exclusivamente humana. O outro é que recebemos um comunicado do governador da província, onde nos diziam que depois da investigação os fenômenos se mostraram fortemente explicáveis e, consequentemente, advertiam-nos que eles não deveriam acontecer mais, sob pena de incorrer em punições próprias a quem propaga a superstição. Depois dessa advertência oficial, que julgamos horrível, voltando em março para nossa casa, assistimos à renovação imediata dos fenômenos. E dessa vez, mesmo a presença de minha mulher não parecia necessária. Um dia, vi com meus próprios olhos o sofá no qual minha mãe estava sentada dar 4 saltos, nos 4 pés, para o terrível espanto da pobre senhora. Esse incidente se imprimiu em minha alma de uma maneira indelével, tanto que antes eu sempre tinha observado os fenômenos em companhia de pessoas que me influenciavam a ponto de não me permitir crer no testemunho de meus olhos. Mas, dessa vez, eu estava só com minha mãe,
O fenômeno aconteceu em dia claro e eu tinha visto claramente o móvel se levantar do chão 3 ou 4 vezes, sobre os 4 pés. Nessa mesma noite, estávamos na sala quando um lavabo localizado na antessala, à vista de todos, soltou-se uma centelha azul e crepitante que deslizou rapidamente na direção do quarto de minha mulher, ainda que ela não estivesse ali. Ao mesmo tempo, percebemos o reflexo de uma chama no interior. Eu me precipitei no quarto e vi que o fogo tinha atingido um roupão de algodão que estava em cima de uma mesa de canto. No quarto estava minha sogra, que prontamente jogou uma jarra de água nas chamas. Procedi com um exame minucioso no cômodo, sem descobrir outro motivo para o incêndio senão a centelha crepitante que tínhamos visto. Respiramos um odor acre de enxofre que parecia exalar do roupão, cuja parte atingida pelo fogo ainda queimava e esfumaçava mais do que se tivéssemos jogado água sobre um ferro em brasa. No dia seguinte, fui chamado à vila para negócios mais urgentes e ainda que me fosse difícil me afastar de minha família nessas condições, pude me liberar. Ao partir, pedi a um jovem vizinho, de nome Portnoff, que me substituísse durante minha breve ausência. Quando retornei, 2 dias depois, encontrei minha família, que estava se desalojando, com malas na rua, prontas para serem carregadas. Soube que queriam fugir porque os móveis da casa tinham começado a pegar fogo espontaneamente e, sobretudo, porque na noite anterior o hobby de minha mulher incendiou quando ela o vestia. E nosso vizinho, o Sr. Portnoff, que tinha apagado a chama, estava gravemente queimado nas mãos. O Sr. Portnoff, cujas mãos estavam cobertas de bolhas, contou que na noite de minha partida os fenômenos começaram pela aparição de meteoros brilhantes dançando na varanda, diante da sala. Suas dimensões variavam de a grossura de uma noz a de uma maçã. Eles eram de forma redonda, cor vermelho brilhante, por vezes azuladas, e pareciam opacas. Sua dança curiosa se prolongou por um tempo e dizia que se esforçavam para penetrar a casa pela janela da sala. Nesse momento, minha mulher estava acordada. Na noite seguinte, enquanto eles estavam na varanda, aconteceu de Portnoff entrar por um instante e encontrou sua própria cama em chamas. Ele chamou por socorro e o incêndio foi prontamente dominado, ainda que tenha tomado toda a guarnição do leito. Procedeu-se com cuidado extremo à extinção de todo o traço de fogo. Depois, voltaram para a varanda e conversaram animadamente sobre o acidente, do qual não se conseguia entender a causa. De repente, sentiram novamente o odor de queimado. Dessa vez constatou-se que o fogo cobriu o estofamento do colchão, feito de crina de cavalo. Como o colchão queimava embaixo, parecia inadmissível que o fogo tivesse sido causado por centelhas não apagadas do primeiro incêndio, tanto é que um colchão cheio com crina de cavalo é pouco suscetível a incêndio. E não disse tudo. O último evento, uma verdadeira catástrofe nos esperava. Fomos obrigados a fugir, apesar da inundação dos campos causada pelo derretimento da neve. Transcrevo as palavras de Portnoff. Eu arranhava o violão. Conosco estava o moleiro, que se levantou para se despedir, e Helena Efimova, minha mulher, o acompanhou até a soleira da casa. Alguns instantes depois, levantou-se um grito desesperado que parecia vir de longe, ainda que a voz fosse familiar. Tomado por um horror indizível, precipitei-me em direção à porta da casa e, ao fundo do corredor, vi uma coluna de fogo, no centro da qual estava Helena Efimova. As chamas nasciam de baixo e a rodeavam quase escondendo-a. Como ela estava com um vestido leve, contei que as chamas não estivessem violentas e me pus a apagá-las com as mãos. Mas, pareceu-me que foram mergulhados em pó ardente e fiquei com queimaduras terríveis. Durante esse tempo, ouvia-se um crepitar ininterrupto, que parecia vir do chão e o chão tremia e estalava. O moleiro correu para acudir ao grito da vítima, ajudando-me a levá-la dali, desmaiada e com as vestes carbonizadas. Minha mulher contou, por sua vez, que quando elas estavam voltando pelo corredor, o chão estalou, rugidos infernais ressoaram e uma centelha azulada veio por baixo e lançar-se sobre ela. Ela mal teve tempo de gritar, as chamas envolveram e ela perdeu a consciência. Note-se o fato de que ela não sentiu a menor queimadura. E ainda que seu vestido tivesse sido carbonizado até abaixo do joelho, nem os membros inferiores sofreram danos. O moleiro contou que ao atravessar o jardim, ouviu um barulho alto, seguido de um grito desesperado. Ao mesmo tempo, percebeu um reflexo de incêndio no corredor. Ele foi tomado de um pavor tal que suas pernas mal lhe permitiram partir em socorro. Depois dessa aventura terrível, não restou outra coisa senão fugir, e fomos sem tardar, pedindo hospitalidade a um barracão de cossacos, onde ficamos até o fim da inundação. Desde que isso me foi possibilitado, vendi a casa e comprei outra. Quando nos mudamos para a nova moradia, os fenômenos nunca mais se repetiram e a tranquilidade voltou à família.
Acrescentarei uma particularidade que deveria ter dito mais cedo: várias vezes tivemos essas manifestações que hoje se chamaria materialização. Da primeira vez, era uma mão pequena, rosada e delicada, que parecia de uma criança e que minha mulher viu enquanto tamborilava os azulejos. Uma outra vez, minha mulher viu nos azulejos dois seres vivos pequenos, alongados e pretos, parecendo sanguessugas, que impressionaram a ponto de ela desmaiar. Numa terceira vez, eu me encontrava só na casa com minha mulher, que dormia, e tentei surpreender à força quando ela batia no chão. Mas, assim que avancei com a cabeça, os golpes pararam e quando eu ia embora, recomeçaram. Contudo, um dia consegui pegar no ato e fiquei petrificado ao ver uma mãozinha atrás do cobreleito e puxá-lo para si com um movimento tão rápido que não se poderia imitá-la. Meu horror vinha do fato de que, pela posição de minha mulher em relação à mãozinha, eu tinha compreendido que a mãozinha não pertencia a esta última. Que se observe que minha mulher é uma pessoa sã, tranquila, afetuosa e piedosa. Ela jamais ficou doente até o dia de sua morte, que aconteceu 8 anos depois com o resguardo. Vários são os pontos dignos de comentários nesse extraordinário caso, mas, para ser breve, limito-me a considerar apenas um, com todas as suas consequências teóricas, a saber que aqui as características reunidas dos fenômenos de poltergeist e de assombração propriamente dita se combinam aos fenômenos de materialização parcial de membros e com manifestações obtidas experimentalmente, como acontece nas sessões mediúnicas. Teoricamente, o fato é de grande importância, pois encontramos demonstrada mais uma vez a unidade fundamental de todas as manifestações metapsíquicas, sejam manifestações espontâneas, como nos fenômenos de assombração, ou manifestações provocadas, como nas sessões experimentais. Todavia, de acordo com as analogias, deve-se observar uma diferença não negligenciável entre os modos de extrinsecação que vimos e os de sessões experimentais. É a existência, nesse caso, de uma causa local determinando as manifestações e conforme ao que geralmente se vê nos fenômenos de assombração. Essa particularidade vem indubitavelmente dos seguintes fatos. Uma primeira vez os membros da família abandonam a casa obsediada para se refugiarem longe, e com sua partida acabam as manifestações, que, entretanto, não aconteceram na nova moradia. Uma segunda vez, eles abandonam o núcleo, no qual a paz retorna imediatamente, enquanto nenhuma manifestação espontânea aconteceu na segunda casa, e não é senão experimentalmente que se obtém pequenas batidas sobrenaturais com a proximidade do médium, mas tão fracas que suscitam suspeita de fraude no intelectual que as observa. Enfim, eles deixam para sempre a casa obsediada, determinando o fim da assombração, sem que esta se reproduza na nova residência. Essas condições provam que se as faculdades mediúnicas da jovem senhora fossem causa suficiente para as manifestações, estas teriam acontecido nos 3 casos, o que não se verifica. Então, podemos apenas concluir que os fenômenos de assombração acontecem quando se encontram combinados 2 fatores igualmente necessários: a presença de um sensitivo em um meio mediunizado. Já discutimos bastante sobre o formidável tema das causas ou influências mediunizantes e, no que se refere aos fenômenos de assombração propriamente dita, vimos que comumente a causa ocasional geradora das influências locais que consistiriam em uma saturação fluídica especial, está em relação com uma morte, o mais frequente e trágica, acontecida na casa obsediada. Muito frequentemente encontramos, também, essa relação nos casos de poltergeist, ainda que não se verifique nesse caso com uma importância muito grande, também aconselhando-se prudência antes de se formularem hipóteses explicativas, pois isso não significa que os precedentes de morte não tenham existido. Poderíamos muito bem presumir que o relator não tenha feito nenhuma alusão porque não tem a relação com os fenômenos. Além disso, mesmo se descarta essa hipótese, não esqueçamos o que observa o professor Barrett, que a origem dos fenômenos de poltergeist poderia ser também atribuída à obra de certas inteligências do invisível, talvez perversas e talvez rudimentares. Com essa explicação, compreenderíamos a origem de manifestações mesmo na ausência de mortes trágicas ocorridas na casa obsediada. Mas, restaria explicar então o problema da influência local, pois não se poderia conceber como teria sido possível produzir, então, a mediunização dá meio necessário às manifestações. Para embaralhar ainda mais o mistério, acrescentaremos o problema da forma decididamente persecutória assumida pelas manifestações em questão. Essa forma para maior confusão de nossas ideias que se encontra atenuada pela misteriosa circunstância que os gestos persecutores jamais terem chegado a lesar seriamente as pessoas, o que é regra nos fenômenos de assombração. Nesse nosso caso, as chamas que envolveram a vítima não têm o poder de queimá-la, muito ou pouco, enquanto que elas lhe carbonizaram as vestes. Se, então,
Se tratasse de entidades perversas ou vingativas, que aproveitariam as circunstâncias favoráveis para aterrorizar os vivos, seria preciso deduzir que não lhes é concedido machucá-los em suas pessoas. Em todo caso, há que certo que o fenômeno da inocuidade da chama sobre as pessoas demonstra de maneira absoluta a origem sobrenatural das manifestações, visto que em uma circunstância análoga de origem natural, as chamas não teriam fracassado em queimar gravemente a vítima, como queimaram as mãos da pessoa que a socorreu. Então, ainda que as razões dos fatos fiquem incompreensíveis, não há qualquer dúvida a origem espírita dos fatos. Caso 27 termino com um exemplo de ordem mista, onde as manifestações de poltergeist se reduzem à audição de uma voz real que conversa com os vivos. Eu extraio do livro de Robert Darwin, For Thousand Boundary of Another World, página 339. O relator é um escritor espiritualista bem conhecido, S.C. Hall, que o colheu diretamente da dama que foi percipiente com sua família. Ela deu permissão para a publicação, com o cuidado de que seu nome fosse ocultado, assim como os lugares onde os fatos aconteceram. O valor probatório desse caso é acrescido pela circunstância de que o da primeira edição publicada, o periódico local, The Worcester Herald, reproduziu o episódio a título de variedade, opinando que o relator S.C. Hall se divertia em mistificar o Sr. Darwin. Algumas semanas depois, com uma franqueza louvável, o diretor do jornal se retratou nesses termos: sentimos-nos no dever de apresentar publicamente nossas desculpas ao Sr. S.C. Hall. O banqueiro de Worcester, em cuja casa o Sr. Hall encontrou a dama que lhe narrou essas conversas com um espírito familiar, afirma que o Sr. Hall relatou o caso com uma fidelidade escrupulosa, tal como ouviu da boca da dama em questão, e que descreveu fielmente a posição da dama, a retidão de seu caráter e o acento de convicção irresistível com o qual ela falava. Esperamos, assim, que o Sr. S.C. Hall nos perdoe de ter suspeitado gratuitamente de ter abusado da credulidade de um amigo. E o Sr. Darwin acrescentou: eu fico feliz em ter obtido de modo tão inesperado uma boa prova testemunhal da veracidade do relato extraordinário que segue. O banqueiro em questão tinha também declarado que conhecia os fatos há muito tempo e que há uns 30 anos mantinha uma relação de amizade com a percipiente. Nem o banqueiro nem a dama jamais se ocuparam de práticas espíritas. Eis, então, o relato. Por volta de 1820, abandonamos nossa residência de Suffolk para irmos para uma pequena vila portuária da França. Nossa família se compunha de meu pai, minha mãe, de mim, de uma irmã, de um irmão e de uma empregada inglesa. A nova casa ficava isolada nas imediações da vila, rodeada por mar aberto, sem outras casas ou construções vizinhas. Uma noite, meu pai ao entrar viu um indivíduo envolto num casaco grande, sentado numa pedra a alguns metros da casa. Ao passar perto dele, disse boa noite, mas não obteve nenhuma resposta. Seguiu seu caminho para casa, mas, antes de entrar, virou-se e não viu o indivíduo. Surpreso, voltou ao local e olhando ao redor não viu ninguém, ainda que não houvesse nenhum refúgio que pudesse esconder uma pessoa. Ao entrar pela sala, gritou: meus filhos, eu vi um fantasma. E rimos com vontade. Entretanto, nessa mesma noite, começamos a ouvir barulhos estranhos em vários cantos da casa, que se repetiram durante muitas noites seguidas. Às vezes, dir-se-ia que alguém se queixava amargamente sob nossas janelas. Outras vezes, eram arranhões e clarões nas persianas. Frequentemente, acontecia o barulho de uma luta que parecia acontecer no telhado, como se fosse um grande número de pessoas envolvidas em uma luta muito acirrada. Abrimos a janela e chamamos em voz alta, sem obter resposta. Depois de alguns dias, os barulhos se fizeram ouvir no quarto onde eu dormia em companhia de minha irmã. Ela tinha 20 anos, eu 18. Eram golpes sonoros que às vezes se sucediam de 20 a 30 por minuto. Outras vezes, com um intervalo de 1 minuto entre um e outro. No dia seguinte, contamos aterrorizados o que nos aconteceu, mas recebemos reprovações como resposta, pois cada um entendeu que nossas afirmações eram fantasias tolas. Entretanto, aconteceu que os outros ouviram também os barulhos externos e os golpes no nosso quarto e tiveram de convir que não eram fantasias. Então, atribuímos ao incidente do fantasma a importância que tinha. Todavia, jamais fomos seriamente espantados pelas manifestações e terminamos por nos habituar aos sons estranhos. Uma noite, enquanto os golpes habituais soavam, tive a ideia de perguntar: se és verdadeiramente um espírito, dê 6 batidas, e imediatamente 6 batidas ressoaram. Continuamos, assim, durante várias semanas e à medida que o tempo passava, nós nos familiarizávamos com os barulhos a ponto de eles perderem qualquer caráter desagradável para nós. Mas tenho de falar de um episódio tão maravilhoso que se os membros de minha família não estivessem lá,
prontos a testemunhar sua autenticidade, eu me absteria de revelá-lo. Meu irmão, então com 12 anos, hoje homem feito e célebre em sua profissão, está pronto para confirmar os fatos em todos os detalhes. O dia veio onde do concerto com as batidas feitas em nosso quarto, ouvimos na sala algo parecido com uma voz humana articulada. Da primeira vez que o fenômeno aconteceu, a voz misteriosa unia-se em coro a nossas vozes, que vinham entoar um canto popular com acompanhamento ao piano. Nosso estupor foi imenso, mas não restamos muito tempo duvidosos de que o fenômeno deveria ser atribuído a uma imaginação exaltada, pois a voz misteriosa não tardou a falar clara e inteligivelmente, tomando parte em nossas conversas. Era uma voz gutural, que articulava as palavras com lentidão e solenidade, exprimindo-se em francês. O espírito, pois nós o havíamos designado assim, disse que se chamava Gaspard, mas cada vez que alguém lhe dirigia uma pergunta sobre sua história e suas condições de existência, ele não respondia, do mesmo modo como jamais disse com qual objetivo tinha entrado em comunicação conosco. Nós o consideramos como de origem espanhola, mas, na verdade, não sabemos dizer por quê. Ele chamava cada um pelo nome, não tocava nunca em questões religiosas, mas nos inculcava com máximas sublimes de moralidade cristã e acima de tudo parecia querer nos fazer compreender que a verdadeira sabedoria consistia em levar uma vida virtuosa e que a verdadeira beleza da existência na terra era a harmonia doméstica. Um dia, quando uma pequena discussão ocorreu entre mim e minha irmã, sua voz se fez ouvir e formulou uma sentença: M. Está errado, S. Tem razão. Ele frequentemente nos aconselhava e sempre para o melhor. Algumas vezes, declamava versos. Um dia em que meu pai procurava ansiosamente documentos que ele cria ter perdido, a voz de Gaspar se elevou, indicando exatamente o lugar onde eles se encontravam na nossa velha casa de Suffolk, e os documentos foram encontrados no endereço preciso que ele tinha indicado. O espírito continuou a se manifestar por mais de 3 anos, e cada membro da família, aqui compreendendo os empregados, pode ouvir sua voz. Sua presença, pois não podíamos duvidar que ele estivesse presente, era sempre um prazer para nós e nós terminamos por considerá-lo como um hóspede e um protetor. Um dia, ele anunciou: devo me ausentar por alguns meses. De fato, durante vários meses não percebemos mais sua presença. Quando, enfim, uma noite a voz bem conhecida ressoou, anunciando: eis-me aqui novamente entre vocês, e nós saudamos seu retorno com alegria. Nos momentos em que ele falava, ninguém via fantasmas, mas, uma noite, meu irmão pediu: Gaspard, como eu ficaria feliz em te ver, e a voz: vai ao fundo do corredor. Eu irei ao seu encontro e você me verá. Meu irmão foi até lá e pouco depois voltou gritando: eu vi Gaspard. Ele estava envolto em um casaco grande, com um chapéu de bordas grandes na cabeça. Eu vi sob o chapéu e ele também me olhou sorrindo. Sim, confirmou a voz, era eu. Nós voltamos a Suffolk aqui, como na França. Gaspard continuou a conversar conosco durante várias semanas, mas um dia anunciou: sou obrigado a me despedir. Se continuar a me entreter com vocês, eu lhes causarei problemas, pois nossa relação seria mal interpretada e severamente condenada nesse lugar. Seu adeus foi extremamente doloroso e emocionante e desde esse dia, nunca mais ouvimos ressoar a voz amiga de Gaspard. O Sr. Dalrymple faz os comentários que seguem. O que pensar desse relato, de onde se liberta o acento da verdade que nos chega de fontes diretas? Desejando depreciá-lo para descartá-lo, a qual hipótese recorreríamos? Alucinação? Ilusão? Mistificação? Digamos francamente, se se tratasse de alguns episódios ocorridos durante um breve período de tempo, poderíamos explicar por uma dessas hipóteses, mas quando os fenômenos se repetem um número infinito de vezes e persistem 3 anos, passando-se na intimidade do núcleo doméstico, com membros da família inteira por testemunha, quando todos assistem a um espírito calmo e tranquilo, sem sombra de excitação nem de terror, estados de almas que desqualificam às vezes os testemunhos, quando todos os membros da família têm dia a dia as mesmas impressões coletivas, sobre quais bases racionais poderíamos nos levantar para pôr de lado uma série de observações tão importantes? Em vão, procure um meio de resolver o problema. Ou devemos admitir que existem comunicações orais com o mundo espiritual, ou ainda que uma família inteira de alta linhagem, composta por pessoas cultas, inteligentes e de uma reputação indiscutível, faz um acordo para se divertir com o mundo espalhando uma mentira impudente e persistindo nela obstinadamente. Acrescentemos que essa mentira não motivada é daqueles que podem causar um dano moral a quem a propaga, pois as presunções humanas ainda estão enraizadas, que aqueles que fazem relatos desse gênero não poderiam evitar os comentários maldosos e as suspeitas injuriosas.
De outra parte, eu reconheço que me fato de um espírito desencarnado que fala aos ouvidos de mortais é um tal fenômeno sobrenatural que muitos leitores recusarão crer. Obtém-se dessa discussão que o autor se preocupa excessivamente com o caráter de maravilha do episódio, de medo que a verdade não pareça inverossímil a alguns. Será, então, útil observar que se na época onde o autor escrevia o fenômeno da voz direta podia parecer maravilhoso a ponto de quase chegar a inverossímil, não é mais assim nos dias de hoje, onde o fenômeno pode ser experimentalmente obtido. Não há, então, nada de inacreditável no episódio relatado e quando se quer negligenciar as manifestações experimentais para se limitar às espontâneas, seria hoje muito fácil citar episódios ainda mais extraordinários. Lembrarei, por exemplo, o famoso caso do chame de Moulin, que se manifestava no castelo que tem esse nome, depois no Distrup, entre os anos de 1584 e 1589. A chama falante se mostrava em relação mediúnica com duas nobres donzelas que viviam no castelo de Moulin, e quando estas se foram, ela as seguiu. Ela tinha uma voz parecida à de um adolescente, exortava a prática da virtude e desvelava sem cerimônia os vícios e as falhas das pessoas presentes, criticando-as cruelmente. Ela se manifestava de modo vivo e impulsivo e tinha o poder de agir sobre a matéria, levando e trazendo objetos, administrando correções bem sentidas a seus detratores, sobretudo aos padres exorcistas chamados ao castelo para caçá-la. O espírito afirmava ter nascido e vivido em Bohêmia, onde se chamava Entzelman, César de Vesme, História do Espiritismo, Vol. 11, página 356 a 364. Um outro caso interessante é o que se verificou na família de John Richardson, em Hartford, Trumbull County, Ohio, na segunda metade do ano de 1854. Richardson publicou um relato datado de 8 de janeiro de 1855, reforçando seu próprio juramento diante do juiz de paz e com as atestações análogas de sua mulher e do Sr. James Moore. O juiz de paz, o Sr. William J. Bridge, corroborou com o fato publicamente. Ali, ouviam-se duas vozes humanas de timbres diferentes, que afirmavam ser a de duas irmãs assassinadas 11 anos antes, chamadas Henry e George Force. Ao mesmo tempo, realizaram-se manifestações complexas de poltergeist, sem esquecer a louça quebrada. Perguntaram aos espíritos por que se comportavam desse modo e eles responderam: nós o fazemos para convencer o mundo de nossa efetiva presença espiritual e Sargent, Planchette, O Desespero da Ciência, páginas 134 a 137. Alexandre Aksakov, em seu livro Os Perseguidores do Espiritismo, nota também um caso espontâneo de vozes diretas que aconteceu em uma casa de camponeses russos, nas redondezas de Nizhny Novgorod. A voz assegurava ser um domovoi ou espírito familiar, e tinha conversas amigáveis com as pessoas presentes durante a noite, na escuridão. Ela conversava geralmente sobre os negócios da vila e questões do tipo, suscetíveis de interessar a uma família de camponeses russos. Nesse caso, a médium era uma menina de 8 anos, o que não diminui o valor probatório, pois a voz do espírito era de um barítono, que certamente não poderia ser imitada por uma menina. Ver Proceedings of TSPR, Vol. 12. Página 330. Também digno de interesse é o caso do advogado F. Zingaropoli, de Nápoles, de uma velha crônica da qual se conserva uma cópia na Biblioteca Oratoriana de Nápoles. Esse caso data de 1696 e aconteceu no convento da Congregação da Oratória. O médium era um noviço de 19 anos, chamado Charles Mare Vulcano. Entre as inúmeras manifestações, nota-se a voz humana que mudava frequentemente de tonalidade segundo os sentimentos que agitavam a personalidade comunicante e que se tornavam brigas intermináveis com os monges, para convencê-los de que não era a do espírito de um diabo, mas de um espírito desejoso de progredir. Interrogada sobre os motivos que a levaram a se manifestar, ela respondeu que não sabia por que o fazia, que Deus apenas o sabia, que, por seus justos julgamentos, lhe havia permitido que o fizesse. F. Zingaropoli, Gesta de Uno Spirito, Napoli, 1904. Anoto, enfim, o caso estudado pelo Dr. Reid Klein, médico e diretor do Hospital de Sunderland, Inglaterra, acontecido em 1839. A médium era uma menina de 13 anos, de nome Marie Jobson, que sofria há algum tempo de graves crises histéricas, as quais lhe deixaram cega e surda. Os remédios tinham agravado seu estado com inúmeras sangrias e aplicações inoportunas de vesicatórios. Chegou um outro médico que prescreveu, por sua vez, outro vesicatório. Então, fortes batidas ressoaram no quarto, batidas que se tornaram violentas quando se foi aplicar o remédio e cessaram quando renunciaram à aplicação. Mas, recomeçaram quando voltou-se a tentar. Enfim,
Ouviram uma voz misteriosa que orientava o pai a se desfazer dos médicos e a deixar a natureza agir. Desde esse dia a voz continuou a se fazer ouvir e a dar conselhos até a cura completa da doente, o que aconteceu 8 meses mais tarde. O Dr. Klein e seus confrades foram testemunhas dos fatos. William Witt, History of the Supernatural, Vol. 2, página 450. Passando aos fenômenos de vozes diretas obtidas experimentalmente, eu diria que as primeiras manifestações desse gênero foram constatadas no famoso círculo familiar de Jonathan Coons, Athens County, Ohio, em 1852, onde os espíritos conversavam com os experimentadores se servindo de uma espécie de trompete acústico destinado a tornar as vozes mediúnicas mais sonoras, em Mardinx Britain, Modern American Spiritualism, página 307. O fenômeno se revelou em 1853, em Los Angeles, Califórnia, no círculo familiar da família Eldred, com a mediunidade de uma filha do chefe de família. Nesse caso, ouviam frequentemente duas vozes mediúnicas que conversavam e se combinavam entre si antes de se dirigirem aos experimentadores. Obra citada, página 439. Depois vieram as interessantes experiências do Dr. Wolff com a médium Orlis, onde as vozes mediúnicas se mostravam capazes de conversar durante 2 horas consecutivas, fornecendo frequentemente excelentes provas de identificação espírita. Dr. Annie B. Wolff, Starling Fact in Modern Spiritualism, página 151 a 159,183 a 190, 285 a 286, 292, 301 a 302, 336 a 340. 364 a 365, 381 a 398. Passemos em seguida à mediunidade complexa e excepcional da Sra. Everett, de Londres, morta em setembro de 1915, aos 90 anos. Mulher de excelente família, de grande fortuna e que se exibia unicamente por amor à causa, na intimidade do círculo familiar. Suas experiências, começadas em 1850, atingiram seu apogeu em 1867 com o fenômeno da voz direta. Pela claridade das manifestações, pela indiscutível veracidade, pelas provas de identificação que as acompanharam, elas estão entre as mais memoráveis do gênero. É preciso, então, lamentar que elas tenham se desenvolvido na intimidade de círculos privados, sem o concurso de homens de ciência autorizados, que pudessem confirmar os resultados. Chegamos, enfim, à época contemporânea, onde manifestações análogas são obtidas pela mediunidade da Sra. Etauria de Suzanne Harris, as duas norte-americanas. Com a primeira, as manifestações são as mais notáveis já obtidas, pois assistimos frequentemente ao fenômeno de 4 vozes mediúnicas simultâneas com muitos interlocutores, enquanto se escutam diálogos em todas as línguas e dialetos, segundo as personalidades comunicantes e a nacionalidade dos interlocutores. Consultar o livro do vice-almirante Osborne Moore, T-Voices, e os artigos de James Coates no Lead, 1914 a 1915. Depois do que acabamos de ver, é evidente que se o fenômeno da voz direta poderia parecer inacreditável aos contemporâneos de Darwin, não é mais assim nos nossos dias, onde se pode obtê-lo experimentalmente, sem contar os episódios análogos de natureza espontânea recentemente coletados, o que, entretanto, não significa que hoje o fenômeno pareça menos maravilhoso do que há 60 anos, mas unicamente que as provas acumuladas quanto a esse tema são suficientes para que ele venha a ser acolhido entre os fenômenos mediúnicos, não se podendo mais duvidar. Capítulo 8. Conclusões. Os adeptos das disciplinas filosóficas estão familiarizados aos termos pelos quais se designam e se limitam as possibilidades da ciência humana, a qual em última análise pode se reduzir a uma percepção de relações entre os fenômenos. Tal é o campo minúsculo onde se passa a inquieta mentalidade humana e além da qual se estende ao infinito o domínio do absoluto e do incompreensível. Na sequência, o progresso humano, com suas grandes descobertas, suas invenções admiráveis, seus mestres da literatura e da arte, é totalmente reduzido a essa simples expressão, e as manifestações multiformes do gênio são, a seu turno, redutíveis à faculdade de discernir e combinar relações que permanecem inacessíveis às mentalidades comuns. Profundamente convencido dessa verdade axiomática, proponho-me a fazer uma obra científica aplicando aos fenômenos de assombração, lisonjeado por conseguir, de algum modo, esclarecê-los, sem pretender compreendê-los. Eu me perguntava, então, quais eram as relações que os ligavam e por quais outras relações eles se associavam aos fenômenos metapsíquicos, em geral. Quanto às relações que os unem entre si, foi fácil observar uma bem distinta,
que os caracteriza e que consiste nas manifestações com ligação a uma localidade determinada, a qual parecem de algum modo aderir, a ponto de não poder se realizar de outra forma. Continuando a análise comparada dos fatos, observei que eles se dividiam em duas classes distintas de manifestações, de uma parte, as subjetivas ou alucinatórias, de outra parte, as objetivas ou físicas, que no mais frequente se produziam em conjunto, o que torna impossível sua separação clara em categorias. Se alguém quisesse distingui-las, restaria apenas agrupar, de um lado, as manifestações sobretudo subjetivas, e do outro as sobretudo objetivas. Subdivisão puramente convencional, mas útil do ponto de vista da exposição, pois encontramos entre os dois grupos diferenças muito importantes. Assim, as manifestações sobretudo subjetivas apresentam uma duração muito curta, raramente coincidem com as mortes, não são quase nunca acompanhadas de aparições de fantasmas e têm a especialidade de se mostrar relacionadas à presença de um sensitivo. Em outras palavras, as primeiras são manifestações de ordem sobretudo telepática, as segundas, de ordem sobretudo mediúnicas. Foi, então, razoável distingui-las para melhor analisá-las, tarefa ao qual meus predecessores já haviam se lançado, designando as manifestações sobretudo subjetivas sob o termo de fenômenos de assombração propriamente dita, e as sobretudo objetivas com o termo alemão de fenômenos de Poltergeist. Nesse trabalho, me atei a esses termos consagrados pelo uso porque não há razão para descartá-los, à condição, entretanto, de não esquecer que eles não correspondem a nada de muito definido, dada a promiscuidade da extrinsecação dos fenômenos. Essa promiscuidade é dotada de um valor teórico, pois resulta evidentemente de que a fenomenologia inteira, ao fundo, é única e que, por conseguinte, devemos buscar nela um elemento causal comum, que consiste provavelmente na origem espírita da grande maioria dos fenômenos, com a diferença de que de um lado eles se realizam por uma ação sobretudo telepática, e de outro por uma ação sobretudo mediúnica. Isso para as relações que unem entre eles os fenômenos de assombração. Restava estudar as relações que os ligam aos fenômenos metapsíquicos em geral, e sobretudo a certas categorias já familiares à pesquisa psíquica. Graças à análise comparada entre as diferentes ordens de fenômenos, foi fácil observar que os de assombração propriamente dita apresentam indubitáveis analogias com os fenômenos de telepatia entre vivos e com as manifestações de mortos. Impulsionando a análise ainda mais longe, reconheço que as três categorias de fenômenos se identificam bastante, considerando que, de qualquer uma dentre elas se passaria a outra sem solução de continuidade, e que encontramos numerosos fatos que os representassem conjuntamente, isto é, que começam no leito de morte do agente, sob a forma de telepatia entre vivos, continuam depois de sua morte transformando-se em manifestações de mortos e se repetem durante alguns dias no mesmo local, identificando-se com os fenômenos de assombração propriamente dita. Diante das provas manifestas, pode-se logicamente concluir que as categorias acima de fenômenos fazem parte de um todo homogêneo e são complementares uma à outra. Então, as diferenças existentes entre uma e outra devem ser consideradas como puramente nominais, e não têm outra importância senão a de delimitar suas graduações de desenvolvimento, que consistem em, quando se manifestam fantasmas de vivos, elas são designadas pela expressão fenômenos de visualizações telepáticas, quando se realizam golpes e barulhos provocados à distância pelo pensamento de um vivo, são denominados fenômenos de audição telepática, quando as mesmas manifestações sucedem à morte de uma pessoa e em relação com essa morte, ficam definidas como aparições ou manifestações, quando se repetem mais ou menos longamente no mesmo local, elas têm o nome de fenômenos de assombração propriamente dita. Eis as graduações de desenvolvimento dos fenômenos. E, como a simples circunstância da não repetição não pode constituir uma diferença substancial entre os fenômenos da última categoria e os das outras, sua identidade fundamental não poderia ser posta em dúvida. Isso equivale a admitir que elas têm a mesma causa, permitindo a produção de fenômenos de qualquer uma dentre elas, e deve igualmente servir para as outras. Então, a causa que determina os fenômenos de telepatia entre vivos deve ser válida igualmente para os de assombração propriamente dita. Ora, uma vez que a origem dos fenômenos telepáticos está acessível aos métodos de estudo científico, nós nos encontramos em posse de uma base muito favorável à explicação dos fenômenos de assombração propriamente dita. De fato, se os modos de extrinsecação dos fenômenos de telepatia entre vivos permitem ao pesquisador remontar as fontes, de maneira a demonstrar experimentalmente que a aparição de um fantasma de vivo tem por origem a projeção do pensamento de um indivíduo cujo fantasma aparece à distância, exceto algumas exceções que não invalidam a regra, então deve-se concluir que quando o fantasma de um morto aparece nos fenômenos de assombração,
Este, a seu turno, deve ter por origem uma projeção de seu próprio pensamento, dirigida a esse momento com uma intensidade passional na direção do local de sua moradia na Terra, o que pode se aplicar também a outras formas de manifestações comuns às duas categorias, e salvo, sempre, as possíveis exceções que não invalidam a regra. Essas conclusões são bastante justificadas e se apoiam no fato de que os fenômenos de assombração propriamente dita apresentam as mesmas características de subjetividade próprias aos fenômenos telepáticos, isto é, que os fantasmas obsessores, assim como os telepáticos, são na maioria eletivos, como são os golpes e os rumores que são muito grandes para um e não existem para o outro. Restam certos casos onde a objetividade dos fantasmas e a realidade de sons parecem fora de dúvida, conforme o que se passa também na categoria telepática. Mas, em um como no outro caso, essas exceções podem se explicar pelas hipóteses colaterais perfeitamente conciliáveis com a principal. Numa perspectiva geral, nossas conclusões podem ser consideradas fundamentadas e equivalem ao reconhecimento da validade da hipótese espírita como explicação provável da maioria dos fenômenos de assombração. O que não quer dizer de toda a fenomenologia, pois da mesma forma que todas as manifestações de vivos não têm uma origem telepática, como os fenômenos de bilocação, todas as manifestações de assombração não parecem ser de origem espírita. As que não parecem, manifestam-se sob duas formas, uma, a de assombração de vivos, a outra sugere algo de análogo à interpretação psicométrica dos fatos. Daí, a oportunidade de acolher também essas duas hipóteses se quer explicar a totalidade dos fenômenos. Ainda mais porque se elas se harmonizam tão completamente com a espírita que elas são o complemento necessário uma da outra. Isso posto, sua admissão não teria exigido mais do que explicações preliminares curtas, se não houvesse pesquisadores que lhes tivessem pretendido teoricamente suficientes para tudo resolver e para eliminar a hipótese espírita. Foi, então, necessário analisá-las a fundo, com a finalidade de medir sua aplicação teórica e de julgar o lugar que as esperava na interpretação dos fatos. Comecei pela hipótese de obsessões de vivos, sobre a qual fiz notar que seu defensor Frank Podmore partiu falsamente desta hipótese, uma vez que se realizam manifestações de vivos, os fenômenos de assombração deveriam ser considerados como tais não temendo conferir à hipótese telepática uma extensão quase ilimitada. Mas ele não conseguiu provar sua própria asserção, pois essa hipótese persiste em se mostrar inconciliável com uma infinitude de fatos e constrange seu defensor seja a ignorá-los, seja a rejeitá-los sistematicamente, e isso em detrimento de sua tese, que se revelou tão gratuita e tão insustentável que não encontrou nenhum partidário e caiu sem se recuperar. A tese de Frank Podmore queria demonstrar que os fenômenos de assombração, em sua qualidade de manifestações exclusivamente subjetivas, o que não é, derivam da ação telepática seja de pessoas que moram na casa obsediada, seja de pessoas que já moraram ali em outra época, ou simplesmente foram informadas dos fatos. Estas, ao pensar nos eventos trágicos que se desenvolveram na casa ou no pavor experimentado quando ali moraram, são a causa inconsciente, seu pensamento se transmite telepaticamente às pessoas presentes nos locais. Desse modo, elas produziriam os fenômenos de assombração e contribuiriam para seu prolongamento. Para a crítica da teoria, remeto ao capítulo 4 desta obra, e me contentarei em observar que para medir toda a inanição dessa tese, deve-se repensar em certos episódios relatados aqui. Não é certamente com uma projeção do pensamento que se pode explicar as manifestações impositivas e violentas descritas nos casos 2 e 27, sem contar que essas manifestações são em sua maioria objetivas, coincidentes de móveis que se deslocam, utensílios que voam, aparições luminosas, urros humanos desesperadores e atentados incendiários, todos episódios que não contam nem existem para a tese de Podmore. É inútil acrescentar outra coisa. Essa hipótese eliminada como explicação satisfatória a toda a fenomenologia de assombração pode ainda ser considerada como explicação possível para certos episódios secundários de assombração propriamente dita. Assim reduzida, ela não deve ser repudiada, pois não se deve reconhecer que as duas ordens de fenômenos têm por causa única o espírito humano em sua dupla condição encarnada e desencarnada. Por conseguinte, não se pode negar a possibilidade de que fenômenos telepáticos se produzem entre vivos e que, repetindo-se mais ou menos longamente no mesmo local, podem se identificar de algum modo com os fenômenos de assombração propriamente dita. Mas, ao mesmo tempo, deve-se presumir que os episódios dessa natureza devem ser de uma raridade extrema, pois requerem coincidências de locais, tempo, pessoas e estados de alma excessivamente improváveis no meio de vida terrestre e, por outro lado, mais prováveis em um meio de vida espiritual, como consequências de estados de almas passionais em entidades recentemente desencarnadas. De acordo com essa suposição,
E segundo a classificação dos fatos, encontramos que a cada 532 casos coletados, apenas 2 exemplos são provavelmente devidos a obsessões de vivos. Trata-se, então, de exceções tão raras que não se pode se servir delas para fundar uma hipótese explicando em massa uma fenomenologia que se impõe de maneira bem diferente em seus modos de extrinsecação, e que é além disso inconciliável com essa hipótese em razão da natureza objetiva de um grande número de episódios.